Fala, minha gente, 7 horas e 34 minutos da noite. Falei que eu precisava fazer uma reclamação que eu ia deixar para o próximo post e eu vou falar agora. Minha reclamação é a seguinte: hoje lá na academia com o meu querido personal trainer e amigo Maurão, eu pude perceber uns detalhes pequenininhos que eu não quero acreditar que seja o que eu estou pensando, mas eu acho que deve ser apenas uma coincidência da vida, do que eu estou falando. Às vezes eu falo aqui no podcast algum tipo de coisa e do nada, de repente, assim, sem mais nem menos, na academia acontece exatamente tudo ao contrário. Como assim? Lá atrás no tempo, eu falava mais de academia, é verdade. Agora não falo mais, porque conforme eu já disse anteriormente aqui no podcast, está terminantemente proibido falar sobre ou falar de academia neste podcast. Por quê? Porque a academia é lugar onde a gente vai, treina, faz os treinos, mantém a saúde, vamos dizer assim, a saúde nos eixos, e vai embora, de boa. Eu sempre disse, se você me segue desde o meu primeiro podcast, há muito tempo atrás, o meu audioblog, você vai saber que a academia, ou lugar de academia, não é lugar de pegar ninguém. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu nunca peguei ninguém de academia, inclusive meu último ex-namorado, ele é professor de academia até hoje, e fez educação física de boa, nada contra, mas não é pra mim, não tô afim disso. E aí? Aí eu falava algumas coisas aqui, às vezes eu falo alguma coisinha aqui, e o meu personal, o Maurão, ele acaba colocando isso em aspas, prática, dentro da academia propriamente dita. E muito estranho, muito esquisito. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje de novo, assim, eu percebi assim numa atitude pequena. A gente foi começar a série de exercícios fui começar meus exercícios. E o Maurão foi começar o exercício num lugar esquisito. Por que esquisito? Porque dá para fazer supino em um monte de lugares da academia. Mas ele procurou na academia um lugar muito próximo a alguém que para mim já está morto, muito morto e realmente morto de verdade. Eu estou falando, vocês já sabem de quem. Não vou dar nem nome aos bois, porque não vale a pena dar nome aos bois. E, bom, enfim. E aí ele vai lá esquisitamente, ele fala. O que ele fala dá a entender que, assim, ele quer ver, ou ele quer me testar para ver se eu falo alguma coisa que me comprometa. Eu nunca vou falar nada que me comprometa lá, no sentido de falar, não, eu queria comer o cu do cara. Não, Deus me livre. Mesmo porque eu sou da seguinte opinião: não vou trocar o que eu quero na vida por causa de um momento. Isso jamais, nunca na minha vida. Mas é esquisito porque estávamos falando de um tema, que esse tema, vamos dizer assim, eu já falei aqui no podcast algumas vezes, e como já tem 930 e poucas mil pessoas que estão ouvindo isso aqui, eu não vou saber quem é que ouviu, quem é que não ouviu. Não dá para saber quem ouve isso aqui. E não dá para saber de onde é que você me ouve. Mas dá para entender ou dá para saber que tem bastante gente ouvindo. E conforme o que eu falo aqui, acontece algo muito diretamente relacionado. Por exemplo, se eu falo assim, olha, eu não vou para academia com um carro novo. E não vou mesmo, isso é normal, não vou com carro novo, vou com carro do dia a dia. Carro novo eu uso para sair, para passear. Não tô pra ficar me exibindo com carro. Tá bom. E aí, falei isso, tá. Aí eu falo aqui, aí nada. Chega lá, o Mauro vai dar a entender algo do gênero: mas o instrutor fulano tem um carro tal,
comprou um carro tal, ele usa isso, você não acha legal o carro, ou então ele vai dizer, olha, eu não usei o carro, eu não uso mais carro tal. Então assim, são temas que ele poderia usar de maneira diferente, mas não, assim, é impressionante, eu falo algo aqui e acontece isso lá no podcast, e acontece lá na academia. Estranho, muito estranho. Mas tudo bem. Então por isso que eu proibi a mim mesmo, não proibi você que me ouve, mas proibi a mim mesmo de ficar falando coisas de academia aqui. Mesmo porque, como eu já falei, tive um crush devidamente morto e enterrado. E como, por exemplo, o cara que eu mais amei na vida, e pra mim já morreu, já tá bem morto e enterrado há muito tempo. E embora seja um morto-vivo, mas pra mim é um vivo-morto. E a mesma coisa foi meu crush. Meu crush já está morto pra mim. Então assim, é um vivo-morto pra mim, foi-se. E eu falei de um outro, são duas pessoas distintas da academia. E engraçadamente o meu instrutor, meu personal, Maurão, ele fala sempre, eu falo aqui, ele dá a entender que ouve aqui e fala alguma coisa que me leva a responder algo para ele testar, para ver, enfim, para ele ver. Se eu estiver de repente viajando muito na maionese, eu gostaria que alguém me dissesse, mas eu acho que eu não tô não, sabe por quê? Porque acontece muito isso, mas muito isso, muito esquisito. Estranho, eu tô reclamando demais talvez. Bom, sei lá, é bom reclamar e deixar aqui para depois eu ouvir as minhas reclamações. Porque, não sei, tá muito esquisito, velho, muito esquisito. Muito esquisito. Eu tinha um crush, falei pra vocês, já pra mim, graças a Rafaela de Paraguaçu em Minas Gerais. Rafa, um beijo pra você, obrigado sempre. Ele já está morto, devidamente morto, bem morto e enterrado. E falei de um outro instrutor que eu achava bonitinho e tal, mas não. E repito, não pego ninguém de academia hoje. Assim, eu uso a minha técnica. Que técnica? Eu uso a minha técnica de colégio, tipo, estudei em colégio alemão, dou aula em estúdio, dou aula em cursinho, às vezes em estúdio presencial. E aí eu sei muito bem focar num ponto e esquecer que existe vida. Isso que me ajuda bastante. Mas, sei lá, só quero deixar isso registrado. E não sei se eu vou deixar registrado assim, não sei se eu me fiz entender, mas o importante é que eu escute isso daqui a um mês, 2, 5, 10 e lembre exatamente o que eu vivenciei no dia 13 de janeiro, numa quarta-feira, 13 de janeiro de 2021. É isso aí, no mais deixa pra lá, vai. Então, repito, está terminantemente proibido aqui no podcast, em qualquer uma das plataformas que você de repente me ouça, está terminantemente proibido falar sobre a academia. Não me importa. Fábio, mas posso te dar uma sugestão? Pode, eu vou ouvir, como eu escuto as mensagens, eu vejo tudo, mas eu leio tudo, mas não vou mais me prender a isso não, e não vou falar disso. Bom, no mais, a academia para mim, como já falei, é 1 hora de exercícios, agora essa semana diários, por conta da semana que eu não fui, então eu preciso repor. Mas só isso também, sem pensar 2 vezes, sem nada. Então, assim, academia, não pego ninguém de academia, não vou pegar, não pego, não pegarei, etc. Mas eu percebo e vou dando atenção, porque assim, eu posso não falar, mas eu presto atenção naquilo que acontece dentro da academia, só para constar. É isso, velho, é isso. Um beijo para todo mundo e
sei lá, se vocês ouvem aqui, eu agradeço de coração. E agradeço as sugestões também. E não acredito que ninguém da academia lá ouça isso aqui, embora tenha muita gente ouvindo isso, até mais do que eu imaginava, mas não acredito. E se tiver, por gentileza, assim, quando eu entrar na academia, a favor achar que eu sou um morto-vivo na academia. Que eu tô agora ganhando corpo e, se Deus quiser, vou ganhar corpo, mas não para ninguém da academia, não. Galera de academia para mim não vira, não. Beijo para todo mundo. Desculpa o desabafo, sei lá, não sei se me fiz direito, mas eu entendi o contexto e eu espero que eu mesmo entenda esse contexto quando eu ouvir isso aqui de novo daqui uns, sei lá, 5 meses, 4, 5, 6 meses. Beijo para todo mundo, um abraço por trás para quem curte, um abraço normal para quem curte também e até logo mais.